Ora, muito boa tarde. Estamos de regresso às primeiras semanas da APNA. Hoje, com uma participação especial do José Luís Marques, vamos falar um pouco da genealogia, um hobby dos quatro, portanto, dois. Mas antes de passar a palavra ao José Luís, eu se calhar passaria a palavra ou ao Fernando ou ao Arnaldo Mamed, uma vez que foram eles que começaram este estudo da tecnologia e depois passaram um pouco o trabalho que tinham feito já, quer a mim, quer ao Zé Luís. Não sei se quem é que quer começar a explicar sucintamente como é que começou o trabalho à volta da genealogia. Foi um parente nosso, eu e Fernando, um dia, em conversa, pá, e se nós reuníssemos a família e tal? A família do lado da minha avó. Portanto, esse meu parente vivia em São Bento Coronado, que é a origem da minha avó, e juntaram os Mamedes, vá lá, que eram os que ainda mantêm o apelido, que eram aqueles que, por várias razões, deixaram de ter esse apelido. Isso levou-nos primeiro a aprofundar o parentesco mais próximo e tal, mas depois começámos a levar as coisas um pouco mais a fundo. Claro que nesse tempo era mais difícil, porque tínhamos de deslocar ao Porto, ao arquivo distrital, perdia-se muito tempo na viagem, perdia-se tempo às vezes de espera lá no próprio arquivo, à espera dos livros. A consulta era feita em microfilmes, mas não para todas as freguesias. Ainda havia freguesias que a consulta tinha de ser feita diretamente no livro. Portanto, nós começámos, o Fernando, foi aí que eu meti o bichinho no Fernando, e o Fernando começou a trabalhar muito mais que eu nessa área. Entretanto, eu um dia disse ao Fernando, vamos lá com eles para ver se eles vendem umas cópias dos livros de Alfena, porque então eu comprei em microfilmes. Mais tarde, os livros de Alfena e os de Rio Tinto, por causa da minha mãe. Minha mãe é natural da freguesia de Rio Tinto, atualmente é Baguinho, mas nesse tempo ainda não, ou no tempo em que ela nasceu, ainda não havia a freguesia de Baguinho. É muito recente. E então, comprei os livros em microfilmes e depois dei umas empreitadas aos meus filhos para passarem a CD. E depois fiz cópias e comecei a pessoas interessadas e tal, o Carlos Almeida, o Ricardo, o Zé Luís e outras pessoas. Hoje a situação está muito mais simplificada e o acesso está completamente diferente. Não é? Nós hoje, através da internet, temos um acesso muito mais facilitado. E podemos fazê-lo a qualquer hora. Aliás, uma das razões que me fez comprar, na altura custou-me 12 contos, o de Alfena, penso eu. Uma das coisas que nos faz, contos de reis, ainda estávamos no tempo do escudo. Uma das coisas que me fez comprar foi porque podia consultar a qualquer hora do dia. Ser mais prático, não é? Mais prático, não é? Não estava limitado à viagem para o Porto, aos horários, às esperas, etc. Agora, com a internet, não é? É tudo mais simples. Fernando, não sei se queres também... Se calhar entrava o Fernando e falava um bocadinho dessa fase inicial das pesquisas. Claro, no início da pesquisa, o tempo era passado, como o tio Arnaldo está a dizer, a maior parte do tempo era passado no Arquivo Distrital de Porto com os microfilmes ou com os livros originais, quando era necessário. E a pesquisa no início foi essencialmente
foi determinar, por encadimento por encadimento genealógico, simplesmente determinar a árvore ascendente até onde era possível. Nós encontramos muitas coisas curiosas, mas depois, ao fim de algum tempo, tivemos que expandir para os registros paroquiais, já não chegavam para aquilo que era necessário, porque a descrição, depois, a partir de uma certa altura, no século XVIII e no século XVI, já era bastante limitada. E, portanto, havia menos pormenores acerca dos pais e não se falava a partir dessa altura já não se descrevem os avós. E, portanto, depois torna-se necessário percorrer outros registros. Olha, isso era muito engraçado, fazer aquele encadimento genealógico. Não, mas é curioso, é quando nós encontramos o Mazonado. Quando nós, em meados do século XVIII, encontramos o Mazonado francês, não é? E então, de onde é que o tipo veio, pai? Porque é que veio para cá, não é? Casou-se e tal. Nós não encontramos o casamento, penso eu, encontramos os filhos, o nascimento dos filhos. Mas em relação à Alfena foi engraçado saber que nós descendíamos do André da Rocha e Sousa, por exemplo, que era uma pessoa. No livro eu não tinha ideia na altura, mas ele já tinha sido descrito como alguém que vivia em Alfena no livro de Alfena, A Terra e o Seu Povo, do padre Domingos Moreira. E isso foi curioso. E havia outras surpresas. Mas, se calhar passávamos agora a palavra ao Zé Luís também para ele explicar um pouco como é que entrou nesta, digamos assim, paixão pela genealogia e as suas investigações. Boa tarde a todos. Eu, como o Sr. Arnaldo André disse que foi através dele que eu entrei neste projeto. Inicialmente comecei a fazer a pesquisa do meu avô, sabia mais ou menos o ano que ele tinha nascido e acabei por, num dia à noite. No dia seguinte descobri a minha avó e a partir daí comecei a encadear os antepassados e fui dando com nomes engraçados, Dias Alon, Moreira Belo e essas coisas que na altura para mim era um bocado novidade, não sabia que descendia dessa gente. Depois cheguei ao fim, mais ou menos onde pude ir. Como o Fernando disse, também do século XVII para trás começa a ser muito pouca informação, diz só que é filho de, portanto não nos permite logo dar o passo com os avós. Depois começa a não haver certezas e eu fui parar. Portanto fiz cerca de um mês, consegui fazer a minha árvore até onde foi possível. A partir daí comecei a ver esses nomes e fiz uma segunda apanha aos livros e comecei a tirar os colaterais. Portanto, e comecei a usar um programa MyHeritage e hoje tenho cerca de 8.315 pessoas lá colocadas e, portanto, é assim que eu tenho feito. Portanto, a parte informática ajuda-nos bastante porque permite-nos organizar. Depois também há uma ferramenta muito boa nesse programa que é o Smart Match. Ele faz uma pesquisa e de vez em quando faz-nos a sugestão de pessoas que estão noutras árvores e depois nós temos, portanto, só apenas que confirmar dados e juntar à nossa. Pronto, este projeto é um projeto muito, muito interessante. Acho que há muita gente hoje a dedicar-se a ele e eu chego à conclusão que, recuando 150, 200 ou 250 anos, nós chegamos à conclusão que somos todos familiares. Portanto, tenho vários ramos de família, tenho encontrado coisas, já agora recentemente encontrei, como eu vou oportunidade de dizer ao Ricardo, encontrei também o André da Rocha e Sousa, não para mim, portanto não veio tocar em mim, mas veio tocar na família da minha esposa. Portanto, ele na altura estava cá a morar e tinha uma filha lá, ou as outras todas, uma que ficou cá em Alfena, e a descendência dela vem também dele, através
uma Úrsula, que é pronto, filha, que a partir daí também veio penetrar, no fundo, aqui em Alfena. O que é que eu ia dizer mais? Bom, tenho contactos com gente de várias procedências, de França, por exemplo, depois troco informações, eles estão na minha árvore, eu entro na deles. Temos neste momento também pessoas familiares na França, no Brasil, em vários locais, e tem sido interessante e que me leva também a explorar outras aventuras, digamos assim, que é o facto de Alfenas, no fundo, temos lá os nossos familiares e, pronto, e dá para conhecer um bocadinho. Recentemente fiz um contacto e deu positivo, acabou com uma entrevista que dei a um jornal, que é o Jornal dos Lagos. Pronto, eu tinha muito mais informação, só que depois, pronto, aquilo era reduzido o espaço que a senhora tinha e colocou apenas o mais interessante. Uma parte. Mas foi porreiro, hoje em dia tenho uns contactos com gente das letras de lá, historiadores e o presidente de Câmara, o pároco do lado da freguesia, e tenho tido essa informação. Quando peço qualquer coisa, eles prontamente me arranjam, para ter informações disto ou daquilo, basta dizer que preciso e eles logo rapidamente nos arranjam essa informação. E eu também, e eles no caso, quando devem alguma coisa de cá. Então, o que é que é dizer mais? Eu estou assim um bocado pela primeira vez. Desculpa que eu não percebi. Houve uma entrevista no jornal, foi no... Sim, o Jornal dos Lagos. O Zé Luís deu uma entrevista... Sim. Já li, eu li o que... Sim. Temos também uma parte, eu da família, que também não sei certamente se alguns de vocês terão, um tal Pedro Marcos Ribeiro, que quando fizemos a obra de conservação da Senhora de Amparo, apareceu lá um quadro, um ex-voto, que o seu pai trouxe para uma exposição que houve na altura da inauguração. E eu li a legenda que tinha no ex-quadro, no ex-voto, e tinha lá, falava no Pedro Marques, de Minas. Tinham os escravos e depois os escravos estavam doentes e estavam representados nessa pintura com o sangue a sair da cabeça. Era a forma que o autor do quadro teve para mostrar a doença dos escravos. E ele estava ajoelhado ao lado do outro escravo, também estava doente, supostamente, e estavam numa cama. E eu vi aquilo, desse Pedro Marques, este nome deu a mim mesmo qualquer coisa. Suponho que isto é meu ano passado. Não sabia que tinha estado no Brasil nem que tinha escravos. Então fui ver e acabei por descobrir o casamento dele com uma senhora Luzia de Sousa de Sobrado. Depois na altura até pedi ao Fernando e o Fernando ajudou-me a deslindrar um bocadinho o texto do casamento. E efetivamente se verifica que ele esteve lá, que esteve numa cidade, numa zona chamada Sabará, que é ao lado de Belo Horizonte, portanto, onde também se fez a exploração do ouro. Então, temos ouro brasileiro na nossa família. E, depois disso, vem desses Pedro Marcos Ribeiro, e hoje há os Marques de Sousa, depois ele Marques e ela Sousa, e deu os Marques de Sousa, e hoje existe, até hoje. Está tudo cheio deles, lá em Trarlessa, vem tudo da... Codiceira também. Diga? Na Codiceira sim, na Codiceira também. E, entretanto, tem sido também interessante, noutro aspecto, eu tenho motivação para os meus escritos, também muitas vezes nos registros paroquiais. Nós vamos encontrar lá histórias engraçadas, como dos expostos, na Roda, do Porto, ou qualquer coisa assim, ou no outro local, e depois a partir dessas histórias faço os contos e compilei, tenho um livro publicado e estou a caminho do segundo, portanto, já o tenho feito, é só mesmo agora questão de dar time para ver se depois se passa a pandemia, para podermos inaugurar isso com uma certa decência. E também nesses registros paroquiais que nós vamos beber essa informação.
Pronto, em termos de história também é lá que tem tudo. Nós, no fundo, é só ler e tratar a informação, depois sai-nos as ideias, depois com um bocadinho de escrita criativa vamos compondo os textos. A propósito dos ex-votos na capela de Sr. Dom Paro, eu recordo, eu esse não prestei atenção, mas aqui há muitos anos suscitou uma curiosidade. E parece-me que havia lá um quadro com um naufrágio. Não, é outro. É outro, não é? É. Não é o mesmo, é outro. Não é o mesmo. Pois, eu recordo-me de haver naufrágio, a pessoa tinha salvo do naufrágio, não sei o quê, e, portanto, fez colocou lá o quadro com a descrição do dito naufrágio. Mas esse não foi recuperado, vocês esse não exploraram, vale? Eu acho que está lá também. Eu acho que está na igreja, ou no museu, sim. Aí no Museu da Igreja? Sim. Esse não veio para a capela, mas está para o museu. Está na igreja, portanto, no Paulo II. Sim, no museu. Porque há um livro da Sr. Dom Paro que tem também a imagem desse ex-voto, desse do naufrágio. O livro do Dom Paro? Sim. O livro foi publicado em 83. Eu acho que tenho, mas não recordava no... Estava a ver se tinha aqui, mas não tenho aqui à mão, mas ele está lá. Aquele livro sobre o Sr. Dom Paro, não é? Sim, também do Domingos Moreira. Também foi escrito parcialmente pelo Domingos Moreira. Nós temos contacto com esses livros, porque o nosso gabinete é que fazia a parte das ilustrações. Portanto, o meu irmão fez algumas e eu fiz outras e colaborámos. O meu irmão mais no livro Terra e o Povo e este da Sr. Dom Paro já foi comigo. Sim. Bem, mas se calhar aqui fazíamos uma pequena pausa no tema e lançávamos um tema também relacionado, que é a base de dados que estamos a construir, porque ainda recentemente, como o Fernando disse muito bem há bocadinho, a partir do século XVII é difícil recuarmos porque os registros deixam de fazer menção aos avós e, portanto, havendo só menções aos pais dos batizados, é relativamente difícil fazermos o encaixe das famílias. A solução é cruzar informação com outros registros, nomeadamente os registros de propriedades e outros parecidos. Nós já há alguns anos temos um projeto de fazer uma base de dados com todos esses registros, partindo dos registros paroquiais e depois encaixando nos outros registros de propriedade. E recentemente conseguimos chegar a alguns documentos do casal de Punhete que nos permitem recuar ainda mais umas décadas para trás, já em pleno século XVI. Não sei se o Fernando quer abordar um bocadinho essa questão. No final de ter a árvore genealógica feita, eu apercebemos dessas limitações. E uma das coisas que eu tentei fazer foi encontrar documentação ou fontes fora dos registros paroquiais. Nesse caso, os registros notariais ou então os registros feitos pelos senhorios dos empresamentos aos caseiros. E, em certo sentido, fui bem sucedido nessa procura, porque consegui esticar a maior parte das árvores quase até ao final do século XVI. No caso de Punhete, foi até ao século XVI, até 1586, o ano em que encontramos um prazo feito pelos Cirne de Madureira,
que eram uma família nobre do Porto, e que eles próprios eram enfiteutas da Comenda de Águas Santas, e fizeram um prazo a um nosso antepassado, que é o Francisco Alves, e a sua mulher Maria Gonçalves, de 2/3 do casal de Punhete, ou então também chamado da Quinta do Punhete. São eles que dão origem depois às famílias que se calhar ainda hoje estão nas propriedades do dito casal. A Casa de Barrela, não é? Exatamente. Portanto, dessa forma conseguimos apanhar os pais desse Francisco Alves, que era Álvaro Afonso e Maria Anes, que nem sequer constam dos registros paroquiais. Portanto, nesse sentido, isso permite consolidar e também dar caracterizar a vida dessas pessoas, em vez de ficarmos só com uma árvore que é basicamente um esqueleto. Sim. Mas dá imenso jeito ter uma base de dados sistemática com os assentos de batismo, óbito e casamento, todos devidamente tabulados. Sim. E este caso particular de Punhete é curioso porque o casal de Punhete era dividido em três casas, não é? E as 3 casas permaneceram praticamente nas mesmas famílias, com algumas relações familiares entre si, desde o século XVI até ao século XX, praticamente. Até meados do século XX. E é curioso que a estabilidade que houve nesse casal. E isto é uma coisa que nós esperamos estender, digamos, também às outras famílias das outras zonas de Alfena. De Alfena, sim. E, por exemplo, para o século XVI até ao século XIX, no lugar de Baguinha é relativamente fácil, porque a Comenda de Águas Santas tem o registro, o tombo da Comenda de Águas Santas está ainda bastante bem conservado e está todo disponível no Arquivo Distrital do Porto. Mas, por exemplo, no que dizia respeito às propriedades que pertenciam à Agafaria de Alfena, é mais difícil porque não parece existir um tombo centralizado de registros. E os empresamentos dessas propriedades encontram-se espalhados um pouco pelos registros notariais de Felgueiras e do antigo Conselho de Reforços de Ribadave e da Maia. Também temos em relação em Cabeda será do mosteiro parte será do mosteiro de Santo Tirso e a outra parte será do Reguengo de Cabeda, não é? Sim. E portanto será o donatário da Maia. Translessa está dividido por 3. Exatamente. Mas é uma data de senhorios para procurar este tipo de documentação. Sim, da parte da Comenda já temos esses registros. Depois vamos cair no mesmo problema da Gafaria, porque Translessa uma boa parte era Gafaria. E depois temos aqueles pequenos senhorios do Mosteiro de Landim, que tinha lá um casal também. E os tais casais do Martim Pimentel, que a gente ainda não sabe muito bem o que é que sucedeu com eles. Na Ferraria também temos a informação da Comenda, que também tinha lá um casal, mas voltámos a cair no mesmo problema da falta de registro da Gafaria. E depois dos restantes terrenos. Pois. Os terrenos requendos. O livro do Zé Luís e da base dos contos, ainda relativamente recentes. Sim. E eu queria fazer uma pergunta ao Zé Luís, que era o seguinte: há uma certa necessidade de ficcionar, digamos, de atribuir pseudónimos a determinadas personalidades, por exemplo,
isso tem a ver com o facto de poder haver ainda pessoas próximas desses factos. Os factos e haver, às vezes, algum mal-estar devido a isso. Quer dizer, há ou não há um acréscimo de cautela quando se abordam alguns acontecimentos, porque nem tudo que se passa é agradável, ou é coisas boas para serem contadas, não é? Portanto, há essa cautela acrescida ou não? É assim. A ideia que eu tenho ao escrever os contos, portanto, é assim. Eu pensei numa coisa. A história, para chegar às pessoas, pôr as pessoas a ler livros sobre história é muito complicado. E vocês podem ver também os vossos escritos, que são porreiros, os que usaram na voz de Ivanzinho e outros. As pessoas não leem aquilo, mas pouca coisa fica na retina. E eu pensei numa situação que era arranjar uma história, por vezes passada no local, uma história, digamos, engraçada, que depois pudesse agregar um bocadinho dessa informação histórica. Depois conta-se, vai-se atrás daquele fio condutor e acaba por a pessoa lê o conto, vai atrás da história que julga que é o que está, portanto, o que está interessada nele, e chega ao fim do conto, já acaba por ter muita informação sobre também Alfena, sobre as famílias. E, efetivamente, os contos, temos contos desagradáveis, portanto, há pessoas que fazem mal e depois acabam por ficar na história também marcados por esse mal feito. E nós não podemos estar aqui a pôr, daí eu ter mudado, baseio-me no conto, na história que sei, e depois retiro do local, passa, por exemplo, de um lugar para outro, e as famílias trocam os nomes. Aliás, aqui há uns anos, o Sr. Ahmed também pôde ver, até foi lá responder, há um sujeito a dizer que um dos contos que não isso não é verdade, porque eu sou de Baguinho e não conheço lá nenhuma parte nesse nome. Mas isso é a dificuldade das pessoas em abstrair, não é? Porque... Depois, era que não conhecia lá ninguém com esse nome. E era verdade. E outros contos, que, por exemplo, os que tratam a minha família e pessoas com quem eu mudou e que me autorizaram, eu coloco os nomes. Por exemplo, eu lembro o conto do 14, pronto, não tinha lógica falar num senhor qualquer inventado para estar ali. É demasiado explícito, não é? Sim. E aí pedi autorização e eles deram uma autorização e coloquei os nomes verdadeiros. Eu lembro-me de ir abrir a água ou tapar a água à ribeira, que é a moça de onde vem a água para a casa da minha irmã, não é? Antigamente havia lá uma represa, ainda hoje havia lá uma represa e a água era represada lá na bolsa e depois vinha por gravidade, corria uma extensão imensa, porque tinha de ir buscar a curva de ídolo. E eu lembro-me de ir ao fim da tarde abrir a água para regar em transversa ou tapar, e a família 14 subia, tomava, eles vinham da Gandra, ou vinham do trabalho, não sei, e a gente encontrava-se ali no Cerradinho. Não sei se sabes onde é o Cerradinho. O Cerradinho é onde sai o caminho que vai do moinho. Vai do moinho do Ribeiro. Do moinho que está por trás do Portal do Ribeiro. Havia ali o Onofre fazia ali o carvão. O Tiaquinho Onofre... Lembras-te do Onofre fazer ali carvão? Dele não. Eu lembro da família, mas dele não. Mas ele fazia ali carvão. Eles metiam por aquele caminho e iam sair ao Cerradinho. E no Cerradinho eu seguia para a mina da água, para a presa, e eles subiam logo diretos em direção lá ao 14. Eles moravam lá nessa altura e eu encontrava-os, quando ia lá quase todos os dias, encontrava algum elemento da família, porque eles eram muitos, e portanto os horários não eram rigorosamente os mesmos, não é? Cada um lá teria a sua atividade.
e eu encontrava-os. Portanto, era uma prática no verão que acontecia porque deslocávamos para a mesma zona. Portanto, a preocupação do Zé Luís é pegar numa história verdadeira, tirar-lhe os nomes que podiam identificar as pessoas em concreto e contá-la de forma abstrata, não é? Contando um pouco. exatamente, contando a realidade. Há um conto do Zé Luís que eu detectei logo quem eram as pessoas. E depois conversámos sobre isso. E detectei porque um sobrinho de um dos envolvidos contou uma história toda. E da litigância com o padre. O padre não era flor que se cheirasse, o padre Moreira não era flor que se cheirasse, e depois do facto de quando foi da compra dos terrenos, o padre e o sócio dele andavam a medir os terrenos, mal sabendo que eles já tinham sido vendidos ao Gaspar, não é? Ao Gaspar João. Portanto, ele depois de ter feito o negócio, foi lá com o sobrinho, com os dois sobrinhos, o Soterrão, que também vivia lá em casa, foram ver e tal, dar uma volta, e eles andavam lá os dois a medir com a fita ou com a corda, não é? E eu contou uma história que eu, fui descalço, olha, vais a tal parte, vais a virar de luz, vais falar com o senhor fulano, vais a casa do senhor fulano, e diz que sim, senhor, meu tio, diz que o negócio está feito. É só marcar a escritura. Porque o padre Moreira andava a fazer render peixe, provavelmente, não é? Fazer render peixe, portanto, sabia que o indivíduo estava apertado, não é? Com os credores em cima, não é? E, portanto, estava a fazer render o peixe, que ele era especialista. Aliás, ele e o sócio eram dois especialistas. Eram os banqueiros, banqueiros avançados no seu tempo. Os dois, se calhar, tinham muito a aprender com eles, no caso da usura, da agitagem. Mas essa história eu conhecia a história. As histórias foram um bocado. Começou com uma brincadeira, no fundo. Em 2011 comecei a escrever isto para ajudar um bocado o Padre Carneiro, na altura tinha o jornal e estava com dificuldades em arranjar temas. E contar uma história do Álvaro Cego, e depois eu incentivava a pessoa a escrever, mas ele não conseguia. Depois deu umas informações, tantas vezes não contou aquilo que comecei a escrever. Depois mostrei-lhe e ele, é isto mesmo e tal. Pronto, eu dava assim mais um bocadinho de filosofia e mudava um bocado o conto com outras coisas. Nem tudo que está ali foi exatamente como se passou. Portanto, e comecei com esse conto, publiquei na Voz da Alfena, pus aquilo que não dava para fazer num jornal único, dividiu-se aquilo em partes, e aquilo, o pessoal, fez com que o pessoal da Alfena começasse a olhar para o jornal e guardá-lo. Diziam-me, obrigas-me a guardar os jornais, porque depois tenho que ler outra vez tudo de trás, é a única forma que tenho. Pronto, entretanto fui fazendo outro para o próximo, assim, e comecei e as pessoas começavam a ler, também começavam a dar ideias, a perguntar-me algumas coisas, eu também aproveitei parte dessa informação para os novos contos. A parte do 14, eu estava mais ou menos ligado, porque o meu avô era da Cruz, portanto, o meu avô era descendente do pai do Conde São Bento. Portanto, o Conde São Bento foi para o Brasil e para lá enriqueceu, e o irmão dele veio para a Água Longa, que era o João. Por isso o meu avô se chamava o Manuel João, ainda era do tempo desse João que veio de fora.
E eles tinham ligação muito grande com a Cruz. Portanto, no tempo da guerra, eles iam lá buscar farinha, e milho e outros cereais, e assim, e eles conheciam. E eu, desde pequenito, ouvia contar essas histórias, depois tive essa ideia e pus em prática. Depois, para o livro, acabei por começar a pôr algumas coisas engraçadas, algumas crendices que se contam, por exemplo, aquela também deu um certo gozo, foi a como é que se chama, da Correr o Fado, contava-se, e eu comecei a escrever aquilo totalmente desligado do que está aqui no conto. E depois, então, ao escrever, comecei a lembrar de coisas que o meu pai me contava e o meu avô, e depois acabei por meter um primo do meu pai que fez um espadachim e fez uma espada, ele andava feito espadachim ali a correr o pessoal e assim, e à espera que viesse o tal animal para colocar o fado. E o pessoal também foi dos contos que gostou mais. Entretanto, também tenho mais um que é sobre a ponte do diabo, que pensei, mas também não era correto chegar aqui e tentar dizer que a nossa ponte que tinha aquelas características que quando não tinha, e eu peguei e coloquei na mão ou na boca de um também ainda familiar meu, essa história que se passou no Minho, na Ponta Miserel, e acabei por contar a história da Ponta Miserel e fazer uma comparação com a Ponte de São Lázaro, onde integrei também um sujeito, um rapaz que caiu da ponte abaixo, envolvido numa pedra e ficou debaixo da pedra, morreu. Portanto, acabei por... Ainda ontem falámos nisso. Era filho do Vitorino Ferreiro, pá. Esse moço, não lembro-me disso, era filho do Vitorino Ferreiro, era irmão do António Matos, pá. Do António Matos, que é casado com a sobrinha de Padre Nuno, pá. Então, ainda é meu familiar. Foi ele, esse moço, ele vinha, eu penso que ele vinha da catequese. Vinha da catequese e puseram-se a brincar lá em cima da ponte, pá, e ele caiu juntamente com as pedras, das pedras do lado Nascente. Lá do Nascente. Aliás, essas pedras faltaram lá, estavam no fundo do rio. Ele era irmão do António Matos e da Lina, cunhado do Sousa, do Arlindo Sousa. Lembras-te do Arlindo Sousa? Sim. Pois, a mulher do Arlindo Sousa, penso que ainda é viva, mora ali à beira ao lado. Foi nesse acidente. Mas eu acerca do Álvaro Cego, aqui há uns tempos atrás, em conversa com uma minha parente, que é a Alice, filha de Guarda-Rios, que era professora de... Sim. Ela, temos em conversa, ela disse, tu passavas horas a conversar com o Sr. Álvaro Cego, porque ela morava ao lado da capela de Salóte. Logo ali a primeira casa, quem entra para a capela, do lado direito. Sim. O Guarda-Rios morava ali, e ela também morava ali. E era ali que a gente conversava, eu e o Sr. Álvaro, pá. Ele era um indivíduo que me contava as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o Sr. José Marques Sousa, já agora, que morava em frente à capela, ou o Arnaldo Maia, que era irmão do José Marques, ou meio-irmão, não é? O Arnaldo Maia. Sim. Que era meio-irmão do José Marques também. Que era outro, liam-lhe o jornal, o Sr. Álvaro. E o Sr. Álvaro tinha uma capacidade de retenção de memória enorme. Portanto, sei lá, eu quando conversava com ele, sei lá, eu teria 15 anos, 14, 16, não sei. E ele contava para aquelas batalhas da Segunda Guerra Mundial todas, o Sokolov, os generais russos, pá, o Timoshenko, o Patton, os americanos. O gajo tinha aquelas notícias todas, pá, devidamente fixadas. Ora bem, eu estou a falar dos anos 60, 50, 60. 20 anos depois. Pois.
E ele fixava isso tudo. Ele tinha e, aliás, o Arnaldo Meia, eu não sei se conheceste bem o Arnaldo Meia. O Arnaldo Meia era um intelectual. Era um indivíduo que tinha a 4ª classe, mas que lia muito. E eu até tenho livros aqui dele. Pá. Ele uma vez veio cá da Venezuela e deu uma chave da casa, da parte da casa, é aquela casa ao lado da capela, da parte norte. Do lado esquerdo, sim. E eu tinha lá umas dependências onde tinha as coisas dele. E o Arnaldo Meia era um indivíduo muito informado, portanto, lia muito. E, portanto, era um dos que lia para o Soralva. O Soralva foi acolhido pelo pessoal da Codiceira. O pessoal da Codiceira recebeu. Ele vivia no barraquito ao lado da casa que eu comprei depois. Ali chamava-lhe o quintal, que os almeiros deixavam de viver ali. E ele comia, almoçava um dia em cada casa. Era na casa do Lagoa, era na casa do Sr. José Marques, não sei quantos dias, da Sra. Alexandrina do Marques, que era a mãe de José Marques, e de outros. Portanto, ele fazia a vida dele ali na Codiceira e tinha os amigos dele. E eu conversava muito com ele porque gostava de saber dessas coisas. Depois, assim, um exímio jogador de pau. sim, era. E que foi precisamente num jogo de pau que ficou sério. Que arranjou aquela brincadeira. Depois fui continuando com mais umas outras histórias que fui sabendo, portanto, que me passaram de boca em boca, portanto, passaram e chegaram aos meus ouvidos, e eu acabei por as colocar, portanto, desde coisas antigas que já não se fazem hoje, como a pandeirada, podemos colocar a pandeirada, e pronto. Eu fui ao vencedor uma vez por causa disso, pá. Diga? Eu fui chamado ao vencedor por causa disso. Eu fizemos uma em São Lázaro, quando se juntavam 2 viúvos ou... Sim. Coisas desse género. E pronto, e foi fazendo isso, algumas histórias, umas que gosto mais, outras gosto menos, mas de qualquer maneira tudo serviu para fazer o livro. E acho que é importante que nós façamos alguma coisa pelas gerações a seguir às nossas, porque nós ainda ouvimos contar algumas coisas. Eu recordo-me de ir com o meu pai à missa e vinha uma pessoa qualquer, falava com o meu pai, e eu depois perguntava quem é? E ele é meu primo, meu familiar ou assim. E hoje em dia nós não temos isso. Hoje vai-se de carro, mesmo que a gente levanta a mão a alguém, quem vai ao lado não sabe quem foi, quem era, já passou, já não interessa. Isso é importante o que estás a dizer. Eu, quando era puto, quando era miúdo, vivia na rua, lá na casa de lavoura, e no inverno a lareira estava sempre acesa. E no inverno juntavam-se o avô, o pai, o Chico Michel, o Teodoro Ministro, o Manuel Roque, aqueles lavradores dali do coisa, juntavam-se, estava a chover, eles estavam ali a conversar. Quer dizer, a oralidade, as conversas, as histórias passavam de geração em geração pela via oral. Portanto, não havia a rádio, não havia a televisão, havia os serões, não é? Que as pessoas conversavam muito mais. Portanto, a transmissão oral praticamente perdeu-se, não é? Perdeu-se. Eu recordo-me de muitas coisas, o meu pai me contava, o meu avô me contava, e vocês também, mas a malta mais nova, penso que perdeu muito essa via da oralidade, da conversa, de passar de geração em geração. Eu acho que isso que se está a perder. Daí está a haver uma certa preocupação de deixar escrito. Fica escrito, eles assim amanhã leem isso. Pronto, tenho também um episódio engraçado do miúdo de 15, 16 anos, anda por aí, que fez um trabalho para a escola e os pais compraram o livro e depois disseram-me, olha, o meu filho fez um trabalho sobre um dos contos. E eu preciso saber qual é, pronto, para ver até que ponto é que eles têm aceitação.
e até contava que fosse um destes engraçados, este Coelho Fada, qualquer coisa assim do género. Não, foi um conto que tem aqui, que tem a ver com portanto, o negócio feito entre um lavrador, portanto, havia o proprietário e um caseiro, o filho do caseiro quis comprar um terreno e ele não lhe vendeu. Acabou por pegar e fazer, portanto, negar-se ao negócio. Portanto, e ele desabafou com outra pessoa e outra pessoa foi, em vez de ele comprar. E ele acabou por vender, mas enganado. Portanto, e o rapaz, um sítio com 15, talvez, ou 14, 15 anos, 16 no máximo, teve interesse por esse conto. Portanto, é engraçado também ver essa situação. Portanto, depois tem também outros contos de família, os contos de família que também alguns me pediram para contar. Por exemplo, o último conto, o Abílio das Telheiras, foi um neto desse senhor que me pediu: você podia escrever qualquer coisa sobre o meu avô? Eu não sei nada, eu mal o conhecia. Entretanto, ele contou uma história, mas só escolhia histórias assim um bocado complicadas, mas contou, mas eu acabei por compor ali e fazer um conduzito também, que finalizou este livro. José Luís, mas o do José da Inácia e das Luísas, eu também sei. Sim. Esse aí, dessa família, como era uma pessoa que me era muito próxima, contava-me... Contavam-me 4 contos, 4 deles foram baseados no que essa senhora me disse. E, portanto, estão metidos, e é uma coisa da época, acho que também foi dos que deu mais sucesso. E eu agora não pode ser um livro, ainda tenho outro, e também outro episódio que se passou com ela, onde eu fui levar a história à zona das telheiras para descrever um bocadinho a fabricação das telhas e pronto, ali nos montes entre Vilar e Telheiras e Caveda, nas telheiras. Então também acho que vai ser um conto engraçado. Tenho o segundo livro praticamente pronto e agora é a questão só de acertar umas coisitas. Vou ilustrá-lo. Este aqui não está ilustrado. Pediram-me isso, sugeriram-me: podias ilustrar, só que alguns também não vai dar. É assim, não vale a pena estar a meter um mapa de uma zona ou uma fotografia dizendo que é ali quando é 3 ou 4 lugares ao lado. Mas para que seja possível, vão também ser ilustrados. Portanto, estou a preparar isso. Portanto, estou à espera que passe a pandemia, como disse, para fazer o lançamento. E, o livro tem tido sucesso. Este primeiro temos 500 exemplares e praticamente estão todos. Eu tenho meia dúzia deles na igreja e no Centro Social, tem pai 2 ou 3. Estamos ainda a fazer, pronto, se for necessário faço mais, mas os 500 livros eu não contava com tanta coisa. No dia da inauguração, portanto, do lançamento, digamos assim, o livro esgotou. Portanto, aquilo em 2 horas e pico, escolou o produto. Portanto, depois acabei por receber até algum dinheiro adiantado, que era da segunda edição. Este livro eu fiz o donativo na totalidade ao Centro Social. Portanto, porque acho que eu não perdi tempo. Se eu perdesse tempo ao escrever, era uma coisa. Eu fiz isto nas horas vagas, sábado, domingo, dias à noite. Acabei por oferecer este primeiro livro ao Centro Social. Muito jeito fez, não é? Claro. É uma instituição também que se debate com certos problemas e acabei por fazer isso. Mas ainda estou a vender, ainda agora mandei 4 para o Brasil, lá para Alfena, onde eles insistiram, mas não dá para mandar para lá porque gasta-se mais no envio do que nos livros. E já mandei há 3 semanas e não chegaram lá os livros. Portanto, é um bocado... Não é muito. Não e ainda diz mal dos nossos correios. Sim, e pronto, é assim, esses livros acabaram por não ser vendidos porque eu troquei informação. Por exemplo, foi um bom médico que eu precisava de um livro sobre Alfenas, também que fala sobre Alfenas, e ele está à venda na Amazon do Brasil, e nós não temos acesso, na Europa não temos acesso. E eu pedi-lhe, mandei-lhe este, e ele me mandasse esse para cá. Ele também já meteu ao correio, também de lá para cá também é um mês, disseram que um mês corrido, que é necessário para chegar cá o livro. E a outra informação também tem sido, outros livros também têm sido em troca de informação, porque eles me têm dado
e uma mão lava a outra, não é? Claro. E tem mandado assim. Agora, pronto, acho que foi um sucesso, as pessoas não contavam, leram, depois começaram a ler e a emprestar uns aos outros, depois também queriam um e vinham buscar. Acho que foi um sucesso. É o primeiro livro que eu saiba, assim, do género de contos. Pronto, há livros aqui da Alfena com monografias e assim, mas assim de conto é o primeiro que apareceu e julgo que antes que não tinha havido nenhum. Tirando uns poesias, coisas pequenas assim com poesia, ou fotografia, mas assim descrito foi o primeiro livro, julgo eu. É importante preservar, como disse há bocadinho, preservarmos as tradições, que no fundo, apesar de os contos estarem descaracterizados, não deixa de se passar a mensagem das tradições e do modo como se vivia até alguns anos, não é? Mas hoje já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Se calhar no futuro voltaríamos a mais uma conversa sobre este tema ou outros. Acho que foi uma boa conversa. Agradecemos a presença do Zé Luís no desafio que lançamos e vamos continuar atentos a estas questões. Agradeço a presença de quem esteve a assistir a esta nossa conversa sobre a Alfena. Agradeço aos meus colegas de painel e mais uma vez ao Zé Luís e até à próxima semana. Também foi um gosto muito grande estar com vocês. Obrigado. Obrigado. Prazer.